Após a mensagem nessa manhã, nós teremos a ceia do Senhor. E, assim como outros, nós temos um casal nos visitando, inclusive em feira, não pude perder a oportunidade. Eu quero convidar um amigo, um irmão, um amado, pastor Clóvis Torquato. Ele está conosco nesta manhã, estará ministrando a palavra. Eu gostaria de convidá-lo. Pastor Clóvis Torquato, ele foi professor aqui no seminário. Tem muita gente que tem muita coisa de Clóvis, inclusive eu. Foi meu professor por muito tempo, homem de Deus, foi essa figura cosmofílica, catafólica, que Deus usou para me convidar para ir a São Paulo, e naquele final de semana, tudo mudou, inclusive na vida da Igreja Batista Central. Doido, alugou um ônibus que só a graça de Deus. Pastor Clóvis, na minha avaliação, hoje é um dos maiores e melhores teólogos no nosso Brasil, doutor, com uma sensibilidade espiritual, para mim é o melhor. Todo o conhecimento dele vira quase que nada em relação à sensibilidade que ele tem ao Espírito Santo. É com muita alegria, vocês vão estranhar muito, porque é muito conhecimento cá e nada cá. Então, aproveitem bastante, porque não é todo dia que a gente tem uma figura dessa aqui conosco. Cosmofílica. E está conosco também a sua amadinha, pastora Eunice. Por favor, pastora, fique de pé. Uma bênção, foi professora aqui no seminário também, e abençoou muito a nossa cidade. Hoje o casal está em Curitiba, desenvolvendo a obra do Senhor naquele lugar. Pastor Clóvis, é uma honra, meu irmão, meu amigo, tê-lo aqui conosco. Que Deus te use e que Deus te abençoe mais uma vez. Um prazer imenso. Obrigado, Jadson. Graça e paz, irmãos. Mas, irmãos, obrigado, pastor Jadson, da oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo seu amor, pela irmã Dora Neide também. Eu não sei se chama de Dora ou de Neide, mas eu falo Dora Neide logo, que logo resolve o problema. E eu não vi seus filhos aqui, mas eu quero depois pular de cabeça na piscina. Irmãos, eu gostaria de falar hoje de manhã sobre a oração do Pai Nosso. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler esta pequena oração que Jesus nos ensinou. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar o texto. É a partir do versículo 9. E fique com a sua Bíblia aberta, não a feche, por gentileza. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está nos dizendo assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de convidá-lo a orar essa oração como nós a oramos em todas as circunstâncias que nós temos por aí, não é? Geralmente oramos na versão da Igreja Católica. Não tem problema, é a mesma oração. Gostaria de convidar a igreja inteira para orar comigo. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir licença para vocês para recitar essa oração, para orar essa oração, como eu oro. Faz muitos anos, eu estava tentando contar os anos, mas não sei há quantos anos já, eu todos os dias oro essa oração. Algumas pessoas dizem, eu rezo essa oração, eu oro essa oração, na minha não faz muita diferença. Eu oro em latim, e eu gostaria de pedir licença para você, para orar em latim. Não sei se alguém sabe aqui também. Pater noster, qui in caelum est, sanctificatur nomen tuum, veniet regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra, pane nostrem substantialem da nobis hodie. Demite debita nobis, sicut demitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas a tentationes, sed libera-nos a male. Amém. Queria falar sobre um pequeno trecho dessa oração que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos falar isso juntos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De novo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa oração de Jesus é uma oração enraizada na vida de Jesus. Durante muito tempo eu me perguntei como Jesus chegou a orar essa oração. Como Jesus criou essa oração? De onde nasceu essa oração no coração de Jesus? Como foi que Jesus ensinou os seus discípulos a orar dessa forma? E eu passei muito tempo, muitos anos, estudando essa oração. Quando eu terminei o seminário, há 35 anos, eu me formei em 1989. Em 5 de janeiro de 1990, ou seja, há 35 anos, eu fui ordenado pastor. E eu sempre fui louco por Jesus, apaixonado por Jesus, e eu sou, assim, um estudioso desesperado por Jesus. E a oração do Pai Nosso sempre foi um grande desafio na minha vida. Como Jesus chegou a orar esta oração? Faz também já alguns bons anos que eu comecei a compreender como Jesus chegou a fazer essa oração. E essa oração é uma oração enraizada no dia a dia de Jesus, na vida de Jesus. É uma oração feita, nascida e orada por Jesus. Não apenas Jesus ensinou a orar, mas ele orava essa oração. É uma oração que nasceu da compreensão de Jesus da vida, da compreensão que Jesus tinha do mundo dele, da vida dele, de como ele havia nascido, de como ele havia crescido, de como era o mundo de Jesus. Quando nós lemos essa oração hoje, e quando nós lemos, todos nós lemos, todos nós oramos esta oração, fazemos esta oração. Quando eu disse, vamos orar, todos nós oramos, porque todos nós sabemos orar essa oração, conhecemos essa oração. E quando eu penso hoje na compreensão que eu tenho de como Jesus chegou a fazer essa oração, de como essa oração nasceu no coração de Jesus, eu tenho a impressão de que nós não sabemos quase nada sobre essa oração de Jesus. E eu gostaria de, antes de necessariamente começar a falar sobre esse texto, eu gostaria de dizer que essa oração nasceu no coração de Jesus quando Jesus era criança, na pequena vila de Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade nas encostas da montanha,
lá na pobre Galileia. A nossa compreensão da Palestina, da Galileia, de Samaria, da Judéia, de Jerusalém, de Nazaré, de Cafarnaum, de Séforis, de Magdala, das cidades, de como era o mundo de Jesus, a nossa compreensão fora da academia, fora dos estudos técnicos, é muito pequena. A gente quase não sabe nada sobre Nazaré. Nazaré, assim como muitas outras comopóleis em grego e comones em grego, eram duas palavrinhas para falar de vilas e vilarejos. Vilas e vilarejos eram pequenos agrupamentos familiares, entre 150 a 350, 400, 500 pessoas no máximo. A sociologia, a arqueologia, a sociologia, a numismática, a história, quer dizer, uma série de ciências que a gente não estuda quando a gente estuda a Bíblia, tem feito um levantamento de como era a Palestina de Jesus, como era o mundo de Jesus, como eram as cidades de Jesus. E eu gostaria de mostrar para você como muito provavelmente era a pequena vila de Nazaré, aonde Jesus crescera. Nazaré é uma cidade, talvez, de todas as cidades da Palestina, a mais famosa delas depois de Jerusalém, porque é a cidade onde Jesus cresceu. Nazaré era uma pequena vila de 300 habitantes. Hoje em dia, a arqueologia, a sociologia e outras ciências já identificaram que Nazaré era uma vila muito pequenininha e era uma vila familiar. Ou seja, na vila de Nazaré tinha morado o bisavô de Jesus, o avô de Jesus, o pai de Jesus morava ali, os irmãos do pai de Jesus, os tios de Jesus moravam ali também, os primos de Jesus, todo mundo, naquela pequena vilazinha de Nazaré, era parente de Jesus. Hoje em dia, os estudos já demonstraram que Nazaré tinha, no máximo, 300 pessoas. Hoje de manhã, aqui, nós temos algumas Nazarés aqui, certo? Porque era uma pequena vilazinha de 300 pessoas. Eu gostaria de pedir aos irmãos, eu deixei algumas imagens ali, e eu gostaria de mostrar para você como eram as cidades do mundo antigo. Eu não sei se, eu não estou atrapalhando nada aí não, né? Como eram as cidades do mundo antigo. Como eram essas pequenas vilazinhas do mundo antigo. Quando você olha para Jerusalém, bem, eu sei que você está olhando para ali, mas quando você olha para Jerusalém, tem os muros de Jerusalém, né? Jerusalém era uma cidade murada. Na Palestina, havia apenas 5 cidades muradas, que eram chamadas Jerusalém, que era a capital, e outras 4 cidades que eram chamadas cidades-fortaleza. Todas as demais cidades da Palestina não eram muradas. E a pequena Nazaré, de 300 habitantes, 350, 400 no máximo, os estudiosos dizem, Nazaré não tinha muros. Por que não tinha muros? Porque era uma cidade muito pequenininha. Não tinha condições de construir um muro suficiente para resistir aos inimigos. Um muro, para resistir aos inimigos, precisava ter 8 metros de altura, 10 metros de altura, ou seja, era impossível, simplesmente, 300 pessoas construírem aquele muro. Nazaré não tinha muros. Como é que a pequena vila de Nazaré e todas as outras vilas da Galileia, de Samaria, da Judéia, era tudo assim. Assim era a Palestina dos dias de Jesus. Como é que eles se organizavam como cidade? Eles se organizavam como cidade da seguinte forma. Não sei se... não está aparecendo aqui o laser, né? Está aparecendo? Não? Tá?
Bem, eu pelo menos não estou vendo. Vamos ver aqui se eu consigo ver. Bem, ali tem um jumentinho com alguém entrando, tem uma porta ali, está vendo? Como é que a cidade se organizava? A cidade, as casas eram construídas uma ao lado da outra para fazer uma vila. Tinha a casa ali, e aí tinha uma vila aqui ao redor da casa. Ou seja, as casas eram construídas para fazer uma vila. Por quê? Porque as casas serviam daí como muro, como proteção. No centro da vila ficava uma pequena praça, aonde, se a vila fosse grande, como, por exemplo, Nazaré, era uma vila imensa de 300 pessoas, né? Era uma vila grande de 300 pessoas. Em Nazaré, muito provavelmente, tinha um poço. Em Nazaré tinha... eu vou chegar aqui mais perto, e daí eu vou falando. Em Nazaré tinha... Em toda a vila, todas essas casas aqui, vamos dizer, certo? Aquelas 300, 400 pessoas, 150 pessoas que estavam naquela vila, tinham apenas um único forno. O forno ficava no centro da vila e o forno ficava aceso 24 horas, o tempo todo. De manhã, de noite, com a hora que você chegasse, o forno estaria aceso. Por quê? Porque era o único forno que todas essas casas usavam para assar, para cozinhar, para fazer qualquer coisa que usasse fogo, era feito aqui nesse forno comum, no centro da vila. Aqui nesse centro comum, as crianças brincavam, ficavam por aqui. De noite se fechava aquela porta e a cidade estava mais ou menos protegida. Os animais eram guardados aqui dentro dessa pequena vila. Nesse caso aqui, tem essa casa, que poderia servir como um estábulo para os animais. E assim funcionava uma cidade do mundo antigo. Pode passar a outra imagem, irmão? Por gentileza. Pronto, aqui você tem uma outra vila menorzinha. Essa vila aqui, muito provavelmente, era uma vila de 100 pessoas, 150 pessoas. Tinha aqui a entrada, aí você tem uma porta de entrada. Cada pedacinho desse é uma casa. Aqui tem um estábulo, ali é uma casa, lá outra casa, outra casa, outra casa, outra casa. Quer dizer, aqui tinha várias casas aqui dentro. Pode passar a outra imagem. Aqui você tem uma outra imagem de uma vila. Essa vila também era uma vila muito pequenininha, de 100 pessoas, 150 pessoas. Tem lá uma entrada, você está vendo lá o nome Jesus, está vendo Maria ali? Olha o Jesus pequenininho correndo ali. Ó. Ele não é o grandalhão, não, ele é o pequenininho que está correndo ali. Aí, aqui tem uma casa, aqui tem outra casa. Veja, as casas vão formando uma proteção, é como se fosse uma rodinha ao redor. No centro da vila tem um poço. No centro da vila tem o lugar onde eles estão aqui amassando o trigo, amassando o que eles vão amassar. Aqui no centro também tem um forno ali e tudo, fica tudo aqui no meio. A vida da sociedade acontece aqui no meio dessa vila. O próximo. Aqui você tem isso daqui é a reconstrução de restos arqueológicos. Essa reconstrução aqui é eles chamam disso daqui uma esquina. De novo você tem, cada um negocinho desse daqui é uma casa, ó. Lá em cima é uma casa, aqui tem outra casa, aqui tem outra casa, ó. Cada quadradinho desse é uma casa, tem um muro ali. Você está vendo aqui, volta lá. Você está vendo aquele negocinho ali em cima, meio redondinho? Aquilo ali é o forno. Todas essas casas usam aquele forno, só tem aquele forno. Aquele é o único forno que existe para todas essas casas. Isso daqui é uma reconstrução de restos arqueológicos. Pode passar o outro. Isso daqui são restos arqueológicos mesmo. Isso daqui estava lá, as casas estavam lá e tudo, e aí você tem aqui, olha só, está vendo aquela parte mais cinza ali, mais compridinha? Aquilo ali é uma rua dentro da vila. Está vendo a outra ruazinha lá? Tem outra rua lá e tem outra rua aqui, ó.
Olha só, cada quadradinho desse daqui, ó, tá vendo aqui, ó? Cada quadradinho desse é uma casa. Não é que isso tudo é uma casa, não. Aqui era uma casa, aqui era outra, ali era outra. Tá vendo? Ó? Aqui era outra casa, tem até o ladrilho dela aqui. Isso daqui era uma casa. Isso daqui era uma vila. Era uma vila grande. Tá vendo lá fora, ó? Por lá, ó, tá vendo? Agora eu consegui ver o meu laser, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso daqui era a construção das casas que fechava a cidade. Não tinha muro. As casas fechavam a cidade e nessa vila tinha... Essa vila devia ser uma vila grande, de 500 pessoas, talvez um pouquinho mais. Vai, a próxima imagem. Pronto, aqui você tem uma reconstrução daquela vila que você viu lá atrás. Aqueles restos arqueológicos, é essa vila aí, tá vendo? Ela seria desse jeito, caso não tivesse sido destruída. A próxima. Aqui você tem uma imagem de uma casa do mundo antigo. Olha como era a casa do mundo antigo. Isso era uma casa típica, uma casa de uma pessoa normal. Muito provavelmente a casa de Jesus era assim. Aqui, ó, aqui você tem, na parte de baixo, o lugar onde ficam os animais. Por que a casa tinha um lugar onde ficam os animais? Porque não tinha muro, não tinha nada. Ou seja, as casas, fazia aquela vila, as casas construídas ao redor da praça, para a ovelha não ficar na praça, não ficar lá ao relento, se chovesse, ela não pode levar chuva. Não tinha aprisco, não tinha nada, o jeito era guardar as ovelhinhas dentro de casa. Ou seja, as ovelhinhas ficavam na parte de baixo e na parte de cima ficavam as pessoas. Aqueles panos ali eram onde dormia, e assim era a vida. A casa de Jesus, muito provavelmente, era desse jeito, era um quadradão desse jeito. Não tem janela, não tem ventilação, não tem nada, só tem uma porta de entrada, só isso. E todo mundo dorme ali no chão. A próxima imagem. Olha só, isso daqui não é um desenho, isso daqui é uma casa do mundo antigo. Olha como era a casa do mundo antigo. A mesinha tinha 20 centímetros de altura, essa era uma casa do mundo antigo. Mais outra imagem. Olha só como era a casa do mundo antigo. Aqui, ali dentro a pessoa entrava, do lado de cá tinha a parte dos animais, essa casa não tem... né? Vai, a próxima. Olha como era uma casa chique, uma casa com 2 andares no mundo antigo. Embaixo ficava os animais, ficava a despensa, e em cima ficava o lugar onde as pessoas iam dormir. A próxima imagem. A próxima imagem. Pronto, aqui você vê também a mesma imagem ali, onde ficavam os animais aqui embaixo, as pessoas lá em cima. Está vendo no cantinho lá que tem o forno? Como a casa era toda fechada, era um quadradinho fechado, sem nada, só tinha uma porta, não podia acender fogo lá dentro, senão as pessoas morriam de fogo. A fumaça matava todo mundo. Ou seja, o forno ficava do lado de fora, tá certo? Olha lá o forno lá. As mulheres amassavam farinha, faziam comida, tudo aqui fora. A próxima imagem. A próxima imagem, a mesma coisa. A próxima imagem, pode vir. Pronto, essa é uma casa rica, essa é a casa do senador romano chamado Políbio. Olha que casarão o cara tinha, hein? Isso é a imagem da casa dele, certo? É uma fotografia de Políbio. Aquelas casas eram pobres, e agora vamos ver algumas casas dos ricos. Vamos embora, a próxima imagem. Essa é uma casa de um rico. Olha lá, vestíbulo, está vendo? As casas ricas possuíam um amplo vestíbulo, não sei o que lá, papapá. Essa é a casa de um senador romano. Pode passar. De novo, uma casa rica de um senador romano. Pode passar. Aqui é uma casa chique, uma casa rica em Cafarnaum. Olha só o tamanho dessa casa. Bem, a casa chique é essa parte de pedra que você está vendo aqui. Está vendo? Olha o tamanho dessa casa. Muito diferente daquele cubículozinho, né? A próxima imagem. Aqui, de novo, uma vila. Como as casas se organizavam, de novo, né, a mesma coisa. A próxima imagem. De novo aqui uma vila. Eu botei várias imagens assim, só para você ver como aqui era. A próxima imagem.
Olha só, essa casa é uma casa da Palestina, está vendo aqui? Ó, uma casa da Palestina. Então, está ali a casa da Palestina, aqui embaixo ficam os animais, está vendo? Ó? Os animais embaixo, e em cima as pessoas. A próxima imagem. Lá em cima a casa, a próxima imagem, mais uma casa. Essa é uma casa de 1200 AC, rica, de uma pessoa rica na Palestina. A próxima imagem. Essa casa aqui é a casa do sacerdote. O bicho era bom de vida, não era? Não era bem de vida, irmão? Diga assim, o sacerdote era bem de vida. Diante da casinha de Jesus, o sacerdote morava numa mansão. Vamos lá. A próxima imagem. Isso era um estábulo no mundo antigo. A próxima imagem. Bem, agora aqui vamos ver algumas imagens de forno. Como é que se assava pão no mundo antigo? Como a casa era esse quadradão, o forno ficava sempre do lado de fora. A próxima imagem. Aqui você tem a casa. E está vendo a porta da casa aqui nesse canto? Olha, aqui está a porta da casa e o forno está do lado de fora. Está vendo? O forno fica do lado de fora da casa. Vai. A próxima imagem é aquele forninho que eu mostrei para você lá em cima. Está vendo? Todas as casas aqui, todo mundo usa o mesmo forno lá em cima. A próxima imagem. Aqui a imagem de um forno, como ele funcionava, fogo embaixo, um piso, eu não sei como é que chama o nome, foge o nome dessas partezinhas, e aí a pessoa colocava o pão em cima para assar. A próxima imagem, isso daqui é um moinho, está vendo? Aquele que estão girando ali é um moinho. Ó. O moinho, o forno lá atrás, a próxima imagem. Esse negócio redondo aqui é para moer o trigo, e esses dois aqui são dois tipos de fornos do mundo antigo. A próxima imagem. Aqui uma pessoa... isso daqui é arqueológico, essa imagem aqui, né? A mulher amassando o pão, e ali em cima você vê o forno, olha, isso daqui é uma fotografia, isso não é um desenho, isso é uma fotografia, o forno do lado de fora. Mais uma próxima imagem, pronto, o forno aqui, ó, tá vendo, bem aqui no comecinho, a próxima imagem, acabou? Eu acho que acabou, pronto. Sim, se fosse assar o pão dentro de casa, se estivesse chovendo muito, eles faziam assim, faziam um fogo, colocavam uma placa e assavam o pão desse jeito. Esse daqui está assando dentro de casa. Pronto. Diga comigo, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Por que Jesus disse o pão nosso? Eu sempre me perguntei, não sei se você já percebeu, a oração do Pai Nosso não existe o meu, não existe o eu. Tudo é coletivo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. A terra é nossa. A terra é nossa. A terra não é minha, a terra é nossa. Como no céu. O pão, nosso. As dívidas, nossas. Como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso não existe o pessoal, não existe o particular. Por quê? Porque Jesus, eu queria que deixasse aquela imagem, aquela primeira imagem que projetou ali, irmão, para mim. Aquela primeira imagem da vilazinha. Deixa aqui, isso, essa daí, vamos deixar essa daí, porque daí eu me refiro aqui, volto para cá e a gente vê isso. Jesus cresceu brincando no centro da pequena vila de Nazaré. E na pequena vila de Nazaré, aonde Jesus cresceu, Jesus chegou ali, tinha 5, 6 anos mais ou menos. Jesus chegou ali, encontrou os seus tios, os seus primos, todo mundo ali era parente de Jesus. O avô de Jesus tinha morado lá, o bisavô de Jesus tinha morado lá, os tios de José, o pai de Jesus, tinham morado lá. José morava lá, os tios de Jesus, aquela pequena vilazinha de 300, 400 pessoas. Ali Jesus
cresceu naquele lugar. Ali ele virou homem. Ali ele virou gente. E ele virou gente brincando na praça, correndo na praça. E é muito provável que Maria e as outras mulheres, as outras mães, as outras famílias de Jesus não deixassem Jesus sair por aquele portãozinho. Porque fora daquele portãozinho de entrada não havia segurança. Ali podia ter um lobo, podia ter um chacal, podia ter uma cobra, podia ter um animal peçonhento, podia ter alguma coisa que prejudicasse. Então, as crianças ficavam dentro dessa pequena vila. E Jesus cresceu nessa pequena vila, comendo pão. O problema é que o pão que Jesus comia não era o pão que Maria fazia necessariamente. Por que não era o pão que Maria fazia? Porque só tinha um forno. O forno ficava do lado de fora da casa de Jesus. Aquelas 300 pessoas comiam pão todos os dias, porém, as famílias não faziam pão todos os dias. Havia o dia em que Maria fazia pão junto com Joana. Eu vou inventar uns nomes aqui, tá certo? Maria e Joana faziam pão. Na segunda-feira, pois é, o pão que Maria e Joana faziam na segunda-feira, a vila inteira vinha pegar aquele pão. Por quê? Porque quando tinha pão naquele forno, no meio da cidade, todo mundo sabia que estava assando pão. Por quê? Porque saía o cheiro do pão. Porque a fumaça, porque o aroma do pão estava ali. E por que todo mundo ia buscar pão lá? Porque todas as outras casas já tinham feito o seu pão. Então, segunda-feira, Maria e Joana faziam. Na terça-feira, era a vez de Isabel e de... sei lá, quem mais? Fala um nome para mim. Isabel e Ana. Na quarta-feira, era o dia de fulana e fulana. Na quinta-feira. E todos os dias, todo mundo comia pão. Mas não era o pão de Jesus. Por quê? Porque naquela pequena vila de Nazaré, onde Jesus cresceu, todo mundo era carpinteiro. José não tinha como trabalhar nessa pequena vila. Ele não tinha trabalho aqui nessa pequena vila. Aonde José trabalhava? José trabalhava na capital da Galileia, uma cidade chamada Séforis. Esse nome não aparece na nossa Bíblia. Mas era lá que José trabalhava. José, para sair de Nazaré e chegar a Séforis, que estava a cerca de 12 quilômetros de distância de Nazaré, José levantava às 4 horas da madrugada, quando o sol não tinha nascido. E José saía com o jumento dele. Não só José, mas José, o irmão de José, o primo de José, os trabalhadores dessa pequena vila viajavam de Nazaré a Séforis. Chegavam lá às 6 horas da manhã, trabalhavam o dia inteiro. E às 6 horas da tarde eles voltavam para Nazaré. Chegavam em Nazaré 8 horas da noite, quando já havia escurecido. Quem ficava em Nazaré eram as mulheres, que faziam o pão, faziam a comida, colhiam as frutas, plantavam algumas coisas ao redor, para ter a hortaliça, para ter as coisas que se usavam em casa, cuidava das ovelhas, tirava o leite. José saía de manhã antes que o sol nascesse e voltava para casa depois que o sol tinha se posto. E aí, quando José chegava em casa de noite, Maria pegava o pão, colocava na mesa, sobre a mesa que era pequenininha, e ali a família se reunia, faziam orações, comia aquele pão, e no final do dia o pão tinha... Diga, o pão tinha... O quê? O que o pão tinha? Acabado. Diga, o pão tinha acabado. O pão tinha acabado. Por quê? Porque quando Maria fazia pão, quando Maria e Joana faziam pão, não tinha pão sobrando para comer 2 ou 3 ou 4 dias, porque todos os 300 daquela vila iam buscar aquele pão que Maria tinha feito. Na terça-feira, Maria não tinha assado pão, mas não faltava. Por quê? Porque Ana e Isabel tinham
Feito o pão, Maria ia lá e pegava pão. E assim, Jesus cresceu. Jesus nunca teve o pão dele. Nunca Jesus assou um bolo na casa dele. Nunca Maria assou um cordeiro na casa dela. Nunca Jesus viu pão saindo de dentro da casa dele. Aí Jesus cresceu vendo Maria buscar pão nesse forno no meio da cidade. E assim, quando Jesus foi pedir pão a Deus, Jesus não tinha como dizer, me dê o meu pão, porque ele nunca, Jesus imaginou, Jesus nunca pensou que um dia você pudesse fazer pão no forno da sua casa. E você pudesse comer um pão no forno da sua casa, sem saber o nome do seu vizinho. Jesus nunca imaginou que você fosse comer pão, fazer um bolo, fazer uma festa, e não chamar o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás, o seu vizinho de cima, o seu vizinho de baixo. Jesus jamais imaginou que houvesse um pão que não fosse nosso. Quando Jesus diz o pão nosso, é porque Jesus jamais teve o pão meu. O nosso hoje é assim, eu tenho o meu e você tem o seu, não é assim? Eu tenho o meu e você tem o seu. Nós oramos lindo. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É lindo, mas é totalmente diferente do pão nosso de Jesus. Não tem nada a ver com o pão nosso de Jesus. Porque o seu pão, você foi na padaria e comprou. O seu pão está na sua casa e é só seu. E quando fica velho, você joga fora, porque sobra. Eu comprei 2 pães na quarta-feira, na terça-feira eu comprei 2 pães. Viajei na quarta-feira para Itaberaba, voltei ontem, e quando a gente abriu o saco de plástico, o pão estava mofado. E a minha esposa disse assim, puxa, Clóvis, esquecemos de dar o pão para a Ana, não porque a Ana precise, mas porque um pão que comprou na terça-feira, no sábado, vai estar estragado, podia ter dado para ela. Jesus jamais viu um pão mofado na vida dele. Sabe por quê? Porque no final do dia terminava. E no final daquele dia, a esperança era, quem vai fazer pão? Amanhã. Porque o pão de amanhã é o pão que eu vou comer amanhã. Jesus jamais comeu um pão dormido. Talvez no sábado, né? Talvez no sábado que não assava pão. Sábado era o único dia que José estava em casa. Certo, Jason? Sábado era o único dia que José tinha para ver Jesus, para acordar com Jesus, para acordar com os irmãos de Jesus. Sábado era o único dia que José tinha para perguntar a Maria, Maria, o que você precisa que eu faça? Sábado era o único dia que José tinha para sentar no chão, não tinha cadeira, sentar no chão, e os filhos sentarem com ele no colo, e ele repetir a lei, e ele falar de Deus. Sábado era o dia especial na vida de José, na vida de Pedro, na vida de André, na vida de todo mundo que morava nessa pequena vila, porque era o único dia que ele estava em casa no domingo de manhã, 4 horas da madrugada, ele iria sair de novo, para só voltar às 8 horas. E o pão nosso de cada dia era esse pão aqui.
eu quero lhe perguntar o que você tem que é do seu irmão. O que você comprou na sua casa que não é seu? Maria fazia pão ali, e Jesus via a mãe dele sentada no chão, como essas imagens aqui, amassando a farinha. Jesus via, e Jesus sabia que era o trigo que o pai dele havia ganhado, havia comprado com o trabalho dele. Pois é, Jesus sabia. Quando Jesus diz o Pai Nosso, Jesus sabia que era o Pai que fazia isso, que botava pão dentro de casa, mas não botava pão dentro da minha casa, botava pão dentro da... Porque aqui, ninguém ficava sem pão. Aqui, todo mundo comia pão, mesmo que não tivesse assado pão. Não comia pão sobrando, não comia pão à vontade, não tinha pão à vontade. De noite, o Jadson me convidou para pregar, eu agradeço desde já. De noite eu quero falar sobre perdoai as nossas dívidas. Eu quero falar de como a Palestina estava empobrecida e do que eram as dívidas do mundo antigo. Aqui, esse pão é totalmente diferente do seu pão. Hoje, quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Jesus nos vê fazendo essa oração. Eu tenho certeza que lá do céu, Ele olha para nós e Ele diz assim: meus filhos não sabem o que é o pão nosso. Diga, pão nosso. Porque o carro é seu, a blusa de frio é sua, a camisa da Lacoste é sua, o tênis da Nike é seu, o relógio Rolex é seu, a casa é sua, o emprego é seu, o salário é seu, a comida que você compra é sua, está tudo na sua casa, é tudo seu. Você gasta o seu salário com você. Você emprega tudo que você tem com você. Você, na hora de comprar um celular, você calcula quanto você ganha e quanto você pode se endividar no limite do seu salário. Porque você vai gastar tudo que você tem com você. Na hora de comprar o seu carro, você faz os cálculos. E aí você diz, mas olha, eu estou bem apertadinho. Meu Deus, eu vou dar tanto de oferta porque eu estou bem apertado. E aí você dá uma oferta e você se sente bem. Mas você não se lembra que 90% de tudo que você ganhou, você gastou com você se endividou no cartão, você se endividou no boleto, você se endividou no leasing. Você não precisava. Eu conheci há 13 anos um homem que tinha 4 empresas, e chegou para mim e disse assim para mim: pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Ore por mim, pastor, pelo meu ministério. Eu olhei para ele assim, falei, meu Deus, que ministério ele pode ter, né? Ele era assim, bem desprovido de beleza, sabe? Ele era... Eu não quero falar outras palavras, né? Mas... Aí eu parei para ele e falei assim, sim, irmão, posso orar pelo irmão? Ele falou assim, eu perguntei assim, qual é o seu ministério? Meu ministério é do socorro. Eu falei, opa, ministério do socorro. Aí eu perguntei para ele assim, irmão, me fale um pouquinho desse seu ministério antes de eu orar pelo irmão. Aí ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu tenho 4 empresas e eu ajudo as famílias. Eu atualmente estou sustentando 32 famílias.
Eu quero que o senhor ore por mim, porque eu tenho 50 famílias que eu quero sustentar. Eu falei, como é que você faz isso? Ele falou, olha, primeiro eu pago tudo, eu pago casa, água, luz, telefone, zero as despesas, compro toda a feira que eles precisam, eu vou lá, dou tudo o que eles precisam. E eu pego o homem, e eu pego a mulher e os filhos que são maiores e coloco nos cursos técnicos. Tem que estudar, tem que fazer um curso técnico de enfermagem, sei lá. Os meninos vão para a computação e eu sustento eles e eu digo para eles o seguinte, olha, vocês vão estudar, vocês vão se capacitar, eu vou achar um trabalho para vocês. Falei, quantas famílias você já ajudou desse jeito? Ele falou, pastor, mais de 200. Mas eu parei de contar porque eu não quero me envaidecer. Eu falei, não faz sentido. Ele falou o seguinte, não, aí eu orei por ele, ele falou, pastor, segunda-feira, se era domingo, estava pregando na igreja, segunda-feira o senhor pode visitar as minhas empresas? Eu falei, posso. E eu cheguei para o pastor dele e disse, rapaz, fulano vai me levar nas empresas dele. Você vai ver, rapaz, que coisa fantástica, esse irmão é uma bênção. E eu pensei comigo, nunca andei de Mercedes. Nunca andei de Mercedes, vou andar de Mercedes, rapaz. Chegou na segunda-feira, 8 horas da manhã, parou um Fiat na porta da minha casa. Na porta da casa do pastor, né? O irmão disse, o pastor saiu cedo, a mulher saiu cedo, porque eles iam levar os filhos para a escola, para isso, para aquilo, e disse assim, olha, como o irmão tinha marcado 8 horas, o pastor ia chegar depois das 8. Ele deixou a porta aberta e disse para mim, é só encostar, só bater a porta e pronto, pode ir. Morava num condomínio, bate a porta, tá? Parou um Fiat na porta, eu nem liguei. Sentado no sofá, estava sentado, fiquei. Aí, bebi, rapaz. Estou esperando Mercedes. Um pouco. Sai o irmão de lá. Varão, graça e paz, tá? Aí ele abriu, entrei no Fiat. Aí eu falei para ele, varão, eu pensei que você viesse num Mercedes. Ele falou, pastor, eu posso comprar qualquer carro que eu quiser no mundo. Mas se eu comprar um Mercedes, eu vou sustentar menos famílias. Aí, eu me constrangi. Eu tive vergonha de mim. Clóvis, você é um imbecil. Você não entendeu nada. Sabe, meu irmão, minha irmã, o pão nosso. O que você tem que é do seu irmão? Seu carro? Está disposto a compartilhar uma camisa? Emprestar uma roupa de frio? Está disposto a dar um tênis? O pessoal lá em casa não, o pessoal da rua bate lá em casa para pedir coisa. E agora eu decidi que cada vez que eu der uma coisa, eu não vou comprar de volta. Eu comprei uma sandália havaiana agora para vir para cá. Porque eu disse, eu não vou andar com a havaiana do meu filho, porque eu calço 43 e meu filho calça 40. Ou seja, em casa eu uso a havaiana do meu filho, mas o solado fica meio para fora. Eu falei, eu vou chegar lá em feira, lá em Salvador, lá, andar com essa sandália assim, o pessoal não vai ser legal. Eu comprei uma sandália para eu vir para cá, uma sandália havaiana, mas eu estava há mais de 6 anos sem uma sandália havaiana, porque todos que eu tinha eu dei. Curitiba é frio. Eu saí de lá com menos 2 graus. Menos 2 graus. É como se você entrasse no freezer da sua casa. E as pessoas passaram lá e foram pedindo as minhas cobertas. Eu tinha várias cobertas. Hoje eu tenho apenas 2 cobertas, porque eu disse para mim mesmo, você dá e comprar de volta, você não deu. Você precisa aprender a dar e não ter mais aquilo que você deu. De maneira que agora eu estou usando algumas cobertas da minha neta. Dela eu não posso dar. Não, é verdade. O pão nosso, diga o pão nosso. Quando você sai, o que você dá para as pessoas? O plano da igreja é muito bonito. É de Deus. E
todos nós, como comunidade, como igreja, precisamos a casa do Pai. Precisamos fazer a casa do Pai, como igreja. E como pessoa. Qual o seu nome? José, Maria, Pedro, Clóvis, o que você tem feito? O pão, diga o pão nosso, o pão nosso. De cada dia, diga de cada dia. Quando foi que a comida acabou na sua casa? Eu vou fazer uma pergunta indiscreta, certo? Mas eu quero que você me diga o dia que acabou tudo na sua casa. Acabou tudo. Acabou o arroz, acabou o feijão, acabou o açúcar, acabou o café, acabou a banana, acabou tudo. Já acabou tudo na sua casa alguma vez? Já? Quem já acabou tudo na sua casa? Sabe por que eu estou com a mão levantada? Porque na minha já acabou. Acabou tudo. 2 vezes na minha vida acabou tudo. Sabe como é que é o pão do rico? O pão do rico não é o pão de cada dia. Jesus contou a parábola daquele rico que plantou e a colheita dele foi muito grande. Você lembra dessa parábola? Lembra? O que ele disse? Ele disse assim: as minhas terras produziram muito, o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros e direi à minha alma: come, bebe, folga, tens muitos bens para muitos anos. Muitos bens para muitos anos. Esse é o rico. O rico não se preocupa com o pão de cada dia. Ele não está nem aí para o pão de cada dia, porque ele tem o pão de anos. Eu tenho um amigo que é delegado, que é isso, que é aquilo, foi advogado, bichão. E ele disse para mim um dia: Clóvis, meu dinheiro jamais vai terminar. E ele está certo. Está certo, porque o Estado paga para ele 35 mil por mês. Todo mês. Está aposentado, 35 mil, choveram na conta dele. Se chover, se fizer sol, se cair bomba, se não cair bomba, está lá. O meu dinheiro jamais vai terminar. Jamais vai terminar. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. E na parábola o texto diz que o Lázaro que era pobre, que ficava na porta do rico, queria comer as migalhas. Comer as migalhas. E ele comia as migalhas. A parábola do filho pródigo, quando o filho sai, vai e gasta tudo, e está lá, e está com fome na terra distante. Na parábola de Jesus, Jesus diz assim: e ele caiu em si e disse: os empregados do meu pai têm pão em, como foi a expressão? Pão em abundância. Pão com fartura. Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu quero ser seu empregado, porque pelo menos pão com fartura eu tenho. Sabe quem pede o pão de cada dia? É aquele cujo pão termina no final daquele dia. O pão terminou no final daquele dia. Eu posso dizer para você que você não sabe o que é terminar o pão no final do dia. Eu tenho certeza que você não sabe. Por quê? Porque você nunca experimentou, você nunca passou por isso. Eu estava aqui em Feira de Santana, eu não vou contar as vezes que eu socorri alguém cujo pão havia terminado, para não parecer que eu sou muito bom. Eu vou contar as vezes que fizeram comigo, tá certo? Eu estava aqui em Feira de Santana, eu trabalhava ali no seminário, era aquele período do gatilho, não sei se vocês se lembram que tinha um gatilho, de 4 em 4 meses tinha um gatilho, era contra a gente aquilo, né? Bem. Aí o Eunice chegou para mim e disse: Clóvis, acabou tudo. Eu falei: mas acabou tudo. Aí eu falei assim: bem, eu tenho que esperar o pastor Schultz, eu vou lá no pastor Schultz, que era o diretor, vou pedir um vale para ele, vou pedir um dinheiro para ele para fazer a compra.
Fui lá, ele tinha saído, não estava lá. Aí Eunice disse, Clóvis, eu vou deitar, vou dormir. Deitou. Os meninos estavam brincando e eu sentei na calçada que tinha na porta e estava ali pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Meus filhos daqui a pouco vão chegar aqui, tem que comer. Aí o pastor Mirivaldo Pinheiro Ribeiro, que era o pastor da primeira igreja batista, na época eu congregava lá na primeira igreja batista aqui de Feira, ele chegou para mim e disse assim, Clóvis, a Nete, que era a esposa dele, disse assim, a Nete me pediu para ir na feira comprar umas laranjas, você vai comigo? Eu falei, vou. Era umas 4:30 da tarde. Aí fui lá para a feira com ele chegou na feira, no final da feira, quero essa laranja aqui, o cara, mas por que o senhor não leva o cento, eu faço por tanto, não leva, 100 laranjas no carrinho de mão, botou no fundo do carro dele. Vamos comprar isso, e saiu andando, e saiu comprando. Era no final da feira, todo mundo queria se livrar do que estava lá na feira, e foi enchendo, comprou arroz, feijão, farinha, banana, batata, mas comprou de tudo que estava lá. Ele tinha um golzinho, ele comprou tanta coisa que ele teve que virar o banco do gol para colocar as coisas no fundo do carro. E dizendo para mim o seguinte, Clóvis, você não vai comprar, não? Eu falei, não preciso. Não, mas compre alguma coisa, rapaz, está barato. Eu falei, não quero. Não quero, não. E aí, o carro veio baixo. Ele falou assim, ele parou, ele passou na frente da casa dele, parou, disse, Clóvis, você me ajuda a descarregar o carro? Eu falei, ajudo. Aí ele entrou dentro do carro, fechou a porta, mandou eu entrar dentro do carro e disse, Clóvis, se a Nete vir isso daqui, eu morro. E foi embora, parou na frente da minha casa e disse assim, Clóvis, é o seguinte, a Nete pediu para eu comprar uma dúzia de laranja. Eu não posso chegar lá com isso daqui, eu posso deixar na sua casa? E aí, meu irmão, a minha cozinha ficou forrada. A Eunice acordou com o barulho da gente indo para lá e vindo para cá, ela perguntou, Clóvis, o que é isso? Eu falei, é comida. É comida. Deve fazer era um pouquinho antes do meu pai falecer. Meu pai faleceu em 2012, 2013, não sei, devia ser 2010 por aí. Eu levantava às 5 horas da manhã para orar. Eu tinha levantado às 5 horas da manhã para orar, estava orando, devia ser umas 7 e pouco da manhã. A Eunice disse assim para mim, Clóvis, acabou tudo. Mas acabou tudo, Clóvis, não tem nada. Eu pensei o seguinte, eu vou esperar dar 9 horas da manhã para ir no Vanderlei, que é um mercadinho que tem lá perto, e comprar fiado. Pelo menos, café da manhã, eu livro dos meninos. Quando deu umas 7 horas e pouco da manhã, eu estava lá orando de joelho, Deus, eu te amo, Deus. Aí Deus falou assim para mim, filho, eu te amo. Me deu uma raiva. Eu fiquei com tanta raiva. Disse, eu te amo a você. Não. Aí levantei, fui lá na geladeira, abri a geladeira e disse assim, Deus, olha a minha geladeira, é Natal. As pessoas estão comendo o melhor. E eu só tenho água aqui. Eu te agradeço pela geladeira, eu te agradeço pela água. Mas venha dizer que me ama. Me deu uma paz. Eu voltei para orar. Me desculpa. Me perdoa. Passou aquele dia, eu fui no Vanderlei. Comprei o café, comprei o almoço, fiado no Vanderlei. A gente comeu. Devia ser umas 4 e pouco da tarde, eu e a Eunice temos uns amigos lá, mora lá há muito tempo, temos uns amigos que têm uma loja de piscina. Eles chegaram, Paulo e Andréia. Está gravando, é ruim, né? Mas tudo bem. Paulo e Andréia chegaram lá, conversa vai, conversa vem. Pastor, é o seguinte, a gente faz cestas para os nossos clientes. Nós vamos entregar cesta. O senhor aceita uma cesta de Natal dos nossos clientes? Aceito. Chegou uma cesta de Natal. Conversa vai. Ele disse assim, olha, eles chegaram lá umas 4 e pouco, foram embora quase 8 horas da noite, para você ter uma ideia. Aí
Aí conversa vai, conversa vem. Pastor, a gente faz uma cesta de Natal para os nossos funcionários. Estou pensando aqui que a gente podia dar uma para o pastor. O senhor aceita mais uma? Já tem uma? Eu falei, aceito. Mais uma cesta de Natal. Para encurtar a história, pastor, nós fazemos uma cesta de Natal para nós, para a nossa casa. Esse ano, eu não sei por que nós fizemos 2 cestas de Natal. A gente não precisa de 2. O senhor aceita uma? Aí, meu irmão, era uma cesta de Natal. Pastor, tem aqui presunto, queijo, não sei o que lá. Pronto. Eles foram embora, 8 e pouco da noite. Chega uma irmã da igreja e diz, pastor, a gente sabe que o senhor gosta de leite. Gosto mesmo. Estava em promoção. A irmã botou, eu acho que tinha umas 10 ou 12 caixas de leite. Para encurtar a conversa, entre aquele dia que eu estava orando de manhã e o outro dia, tinha tanta comida que quando deu, em abril, meu aniversário é 23 de abril, marca a data. 23 de abril, marca a data aí. A Eunice disse, Clóvis, a gente tem que comer o resto do presunto, do queijo, dessas coisas, porque está estragando. O pão nosso. Você não sabe o que é o pão nosso de cada dia. Porque você nunca passou pela experiência de terminar seu pão. Mas tem gente que todos os dias termina o pão na casa dela. E o que você está fazendo? O pão que eu joguei fora fez falta na casa de alguém que eu não conheço, mas que você sabe onde está. Você sabe aonde está. O pão nosso de cada dia. Tem gente, meu irmão, passando fome. Tem gente passando fome. Tem gente sem ter o que comer. Os filhos estão com fome. Eles estão com fome. Fome. Eu não quero nem gritar porque é dolorido. Fome. Você nunca sentiu fome. Sabe o que é fome? Alguém pode definir o que é fome para mim? Fique de pé e defina. Fome. O que é fome? Hã? Não, fale, o que é fome? Ninguém sabe o que é fome, meu Deus? Estômago vazio. Quem mais tem uma definição de fome? Estômago vazio. O que mais que é fome? Quando, opa, agora mudou. Fome, se você digitar o que é fome para a Organização Mundial da Saúde, fome para a Organização Mundial da Saúde é ausência de comida. O que você tem é apetite. O seu estômago vazio é a certeza de que você vai enchê-lo. Você sai daqui com fome, você sai do culto antes da hora de terminar porque você está com fome. Você não está com fome, você está com apetite, porque você vai comer. Ontem eu cheguei aqui e disse assim, Eunice, cheguei aqui já faz 1 semana e pouco, nunca tinha sentido fome na Bahia, estou com fome. Não estou com fome, eu estou com apetite, estou com vontade de comer. Fome é quando você não tem comida, fome é ausência de comida. O pão de cada dia. Quem você tem socorrido? A sua igreja, como igreja, está fazendo a parte dela. E você tem a obrigação de ajudar. Diga assim, eu tenho a obrigação de ajudar. Não é voluntário. Eu não quero, eu não gosto. O pastor Jadson quer se aparecer. O pastor Jadson fala desse projeto comigo há mais de 15 anos, se não me engano. Eu estive aqui a última vez há 13 anos, e o pastor Jadson tinha comprado o terreno para começar esse negócio. Vocês estão 15 anos atrasados, porque quem tem fome tem pressa. De novo, quem tem fome tem pressa. De novo, quem tem fome tem pressa. E você não tem pressa. Você não tem pressa nenhuma.
Você está preocupado em comprar um celular, em trocar um carro, em comprar uma camisa. Você está preocupado em trocar o tênis. Você está preocupado em reformar a sua casa. Você não tem pressa nenhuma, porque a sua barriga está cheia. A sua conta está cheia. Você não tem pressa nenhuma, mas tem gente que tem pressa, porque está com fome. Fome, fome. Você não sabe o que é isso. Quando eu era seminarista, lá em Recife, eu saí de casa e disse para o meu pai: pai, estou indo. E me mandei. E disse: jamais vou pedir qualquer ajuda a meu pai. Se eu puder comer, eu como. Se eu não puder comer, eu não como. E eu cheguei em Recife, comia no seminário, na cantina do seminário. O seminário tinha uma cantina. O diretor do seminário disse que eu podia comer de graça lá, eu não tinha dinheiro para pagar. Ele disse: não, pode comer lá de graça. Eu fui comer de graça lá. Trocou o reitor, um ano depois, privatizou a cantina. E eu não tinha dinheiro para pagar o ticket da cantina. E eu passei 2 semanas comendo manga. O seminário tinha um monte de pé de manga, eu levantava às 5 horas da madrugada, catava manga para comer. É desse jeito, não estou mentindo, não estou brincando com você, é verdade. É isso que eu fazia. 2 semanas depois, o Devorcir chegou para mim e disse assim: Clóvis, eu nunca te vi no refeitório. Eu falei: eu não vou. Mas por que não? Porque eu não tenho dinheiro. Mas como não tem dinheiro? Eu não tenho, cara, eu não tenho nada. Eu trabalho aqui no seminário, eu trabalhava lá, eu limpava a sala, lavava banheiro, eu varria a sala, lavava banheiro, catava folha, eu trabalhava no seminário, eu era um servente do seminário, para poder pagar o estudo. Quando o refeitório deixou de ser do seminário, eu não recebia. O meu trabalho pagava o meu estudo, mas eu não recebia. Aí ele falou para mim: ô Clóvis, há quanto tempo você não come no refeitório? Eu falei: não sei. Depois a gente fez a conta, agora eu sei que são 2 semanas. Aí ele disse assim para mim: você está com fome? Eu falei: não, eu como, levanto cedo, pego a manga e como. Estou feliz da vida. Estou comendo manga. Tá bom. O cara com 18 anos, nenhuma dor, nem nada, não tomava um comprimido para nada. Rapaz, para mim, também se eu ficasse assim comendo, não tinha nada. Eu estava feliz da vida. Tinha saído de casa. Não que meus pais fossem ruins, pelo contrário. Mas eu estava vivendo a minha vida. Agora é comigo. Sou eu e eu. Aí ele falou para mim: Clóvis, eu não posso deixar você comer de graça, senão vai destrambelhar. Faz o seguinte: quando der 3 horas da tarde, que fecha a cantina, fecha o refeitório, vai lá por trás e pode comer. Aí eu falei: o que eu faço para você? Ele falou: se você quiser, não precisa fazer nada. Eu falei: não, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu falei: então faz o seguinte, você me ajuda a limpar o refeitório. Todo mundo comia, caía comida no chão, eu ia lá e limpava o refeitório para ele. Ou seja, eu almoçava, limpava o refeitório e passei a comer desse jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que sentir fome é ruim. É ruim. Não é bom, não. Não é legal, não, certo? Não é legal. Mas você não sabe o que é isso. Porque você nunca sentiu fome. Tem muita gente que é o pão de cada dia. Diga: nos dá hoje. Nos dai hoje. Nos dai hoje. Diga: nos dai hoje. E aqui, pela primeira vez, Jesus deixa de olhar para aquela pequena cidade de Nazaré, que era muito parecida com isso daqui. E Jesus olha para o céu. Pai nosso que estás nos céus, nos dá, Pai, nos dá. Jesus sabia que não era José, não era Pedro, André, Felipe, Tomé, Tiago. Estou falando o nome dos discípulos dele, que são os nomes que me vêm à cabeça, né? Bartolomeu, sei lá.
não era a família de Jesus, não era aquela caravana que saía de Nazaré às 4 horas da madrugada e que retornava às 8. Não era aquela caravana que trazia pão, era o Pai. A pobreza nos ensina a depender de Deus. Eu vou dizer a verdade a você, eu perdi o medo de não ter salário. Eu perdi o medo de não ter emprego, eu perdi o medo de não ter comida, eu perdi o medo de não ter as coisas, eu perdi o medo de não ter. Eu não tenho medo de não ter. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, eu continuo feliz. Eu entendi, Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a não me angustiar. Mas você não sabe o que é isso. Porém, eu tenho certeza que você sabe aonde estão as pessoas que sabem o que é isso. Sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe, meu irmão. Você sabe, minha irmã, aonde estão as pessoas que o pão termina no final do dia. E sabe de uma coisa? O pão que elas vão comer é o pão nosso. Diga o pão nosso. Aonde está o nosso? O nosso não está com ele. O nosso está com você. O nosso não está com ele. Não é nosso porque eu tenho e ele tem. Não é nosso porque ele tem e eu tenho. Não. É nosso porque ele não tem, mas você tem. Então é nosso. Eu não tenho carro. Quando eu tinha carro, todo mundo da minha família tinha carro. Eu tinha carro, meu filho tinha carro. Os irmãos da minha igreja que não tinham carro, tinham carro. Todo mundo tinha carro. Meu carro servia para todo mundo. Meu carro levava os irmãos da igreja. Agora eu fiquei sem carro. E eu descobri que eu estou sem carro mesmo. Porque várias vezes os irmãos da minha igreja também não tiveram carro, e eu tinha carro, pronto. Tinha carro. Eu ia para a minha casa, um motorista pegava o meu carro, levava os irmãos, com o meu carro levava os irmãos na casa deles. Ia lá, dava uma viagem, dava outra, em Curitiba, que é longe, mas pelo menos fazia isso. Agora eu estou sem carro. Pronto, eu estou sem carro. Eu vou de ônibus, eu volto de ônibus, eu vou de Uber, eu volto de Uber, eu estou sem carro. Sabe? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A dependência que você tem de Deus para ter o que você tem deve ser estendida às pessoas que não têm, para que elas entendam que é Deus quem as sustenta. É Deus. Eu vou terminar aqui dizendo para você o seguinte: essa oração do Pai Nosso não é uma oração para a gente fazer como a gente fez. Embora eu faça essa oração sozinho na minha casa, e eu sempre faço em latim, essa oração é uma oração para ser feita de mãos dadas com aquele que não tem. Essa casa aqui que você está fazendo, não pode demorar até o final do ano, porque quem tem fome tem, de novo, quem tem fome tem pressa. Se fosse você que tivesse sem comer, se fosse você que saísse daqui hoje, não vai acontecer nem comigo nem com você, eu tenho certeza. Mas se fosse você que levantasse desse banco e chegasse na sua casa, com seus filhos, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, e vocês não tivessem o que comer, e isso não é brincadeira, eu tenho certeza que você teria pressa. Teria pressa.
nessa pequena vila de Nazaré, não havia abundância, não havia pão sobrando, não havia comida para encher a barriga e ficar lá como a gente fica, comi, vou sair daqui rolando. Não, comida era, mas pelo menos todo mundo comia. Tem como colocar a imagem aqui do... Como é que é o nome da casa, pastor? A casa do pai? Tem como colocar aqui? Ó, a casa do pai... Não, a casa do pai, esse não. A casa do pai. Bota aqui a casa do pai. Cadê a casa do pai? Ó. A casa do pai, é da sua igreja. Você tem obrigação de fazer esse negócio acontecer em 2 meses. É o tempo que os pedreiros vão demorar para colocar aquele negócio lá. Você não pode esperar até o final do ano. Não pode. Eu nem sabia que estava desse jeito assim. Mas você não pode. Agora, você mesmo não vai trocar seu celular, não vai comprar uma camisa, não vai comprar uma calça, não vai trocar o tênis, você mesmo. Você precisa aprender, você não entendeu nada. Eu não entendi nada do que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu oro essa oração lá em casa, eu choro todos os dias. Pane nostrem, pão nosso, substantialem, que nos alimenta, dá nobis hoje, nos dá hoje. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você precisa entender o que é o pão nosso. Nada do que você tem deve ser seu. Nada, o seu carro é o carro nosso. As suas roupas são as roupas nossas. A sua despensa é a despensa nossa. A sua conta bancária é a conta bancária nossa. Eu não tenho nada. Clóvis Torquato Júnior, não tenho nada. Mas, pelo menos, ao meu redor, quando eu vejo o que eu posso fazer, eu faço. Às vezes a Eunice pergunta assim, Clóvis, cadê aquele negócio que eu comprei? Eu já dei. Eu saio dando tudo. A Eunice também sai dando tudo. Às vezes eu quero comer um negócio, ô Eunice, aquele negócio assim, Clóvis, eu dei. Eu falei, meu Deus do céu, você acabou. Então, não faz problema, não tem dificuldade. Você não entendeu ainda quem é Jesus. Eu posso lhe garantir isso. Vamos tomar essa ceia. Puxa vida. Que Deus possa, quando você comer o pão e tomar o cálice, Deus possa curar o seu coração. Deus possa curar o seu corpo. Deus possa curar o seu bolso, as suas concepções. Deus possa curar o seu amor. Deus possa dar a vida dele para você. De noite nós vamos meditar sobre perdoa as nossas dívidas. Queria convidar você a não faltar de noite e a convidar alguém. Chame alguém para vir. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Eu quero convidar o pastor Clóvis para finalizar com a bênção apostólica, mas nem se sente. Eu gostaria também de pedir ao pastor Clóvis que falasse um pouco sobre o curso Jesus em 3D. Eu estou fazendo esse curso, alguns irmãos estão fazendo esse curso, EAD, ele é quem ministra, e posso garantir a você que tem sido uma experiência extremamente proveitosa. E ele consegue, entre conhecimento
que tem muito, ora chora, ora se refaz, pela presença do Espírito Santo nas ministrações dessas aulas. Você não precisa fazer prova, você não precisa se desesperar, você vai administrando o curso dentro do seu tempo. Vale a pena, por favor. Tá. Irmãos, bem rapidamente, aquela imagem, alguém podia colocar aqui, pronto. Jesus em 3D é tudo sobre o Salvador. É um curso que eu fiz depois de 35 anos de pastor e de teólogo. Nesse curso eu resumi, assim, tudo que eu sei sobre Jesus. Esse sermão que eu preguei hoje de manhã aqui é uma parte minúscula do meu curso. Meu curso tem 170 aulas, 170 aulas, 150, mais ou menos 150 horas, sobre Jesus. Se você quer conhecer Jesus, se você quer se apaixonar mais por Jesus, eu aconselho você a fazer esse curso. Você vai receber no seu WhatsApp também um linkzinho, clica lá no link e você vai encontrar a página do curso na Hotmart. Pastor Jadson está lá, é um dos meus meninos propaganda. Ele gravou um pequeno vídeo falando do curso. Ele está lá no site de vendas, esse QR Code, não sei se está ajudando, se te levou para lá ou não. Levou? Pronto. Se você puder fazer esse curso, se você tiver condições de fazer esse curso é um resumo de tudo que foi, nesses 35 anos, a minha caminhada com Jesus e a minha caminhada sobre Jesus. Ou seja, a minha vida com Ele, 35 anos de ministério, eu tenho 52 anos de crente, não sei se alguém tem aqui, 50, quem tem mais de 50 anos de crente aí, levanta a mão. Ó, só tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é muita gente não tem uma dúzia, não tem 2 dúzias aqui. Aconselho você, aqui você vai ter, um resumo da minha vida com Jesus, certo? Vamos orar? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, as doces consolações, a virtude, o poder, os dons e o fogo do Teu Espírito Santo estejam queimando na nossa vida e na vida de todos aqueles que esperam a volta de Jesus, espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Até às 18 horas. O Senhor continue te abençoando.